Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda por aqui. Parabéns por você estar aqui participando desse evento, buscando conteúdos para o seu crescimento pessoal dentro da sua realidade. Agradeço também a oportunidade ao CONACAT, a toda a equipe envolvida nesse projeto, parabenizar por essa iniciativa tão belíssima, né, trazendo tanto conhecimento a tantas pessoas. E o tema dessa palestra é os 7 pilares do relacionamento interpessoal. Então, nós vamos conhecer os comportamentos que nós precisamos, de repente, desenvolver ou potencializar em nós mesmos para que a gente consiga se relacionar cada vez mais e melhor, né, com as pessoas no meio em que a gente vive, nos trabalhos que a gente desenvolve, na realidade de cada um, seguindo o exemplo de uma pessoa que é uma grande referência quando a gente fala de relacionamentos, que é Maria, a mãe de Jesus, que pode ser, né, considerada uma grande referência para a gente, um grande modelo em relacionamentos interpessoais. Ela sempre soube fazer isso muito bem, então a gente vai se espelhar e aprender um pouco com ela como que a gente pode melhorar ainda mais os nossos relacionamentos com as pessoas com quem a gente convive. Eu sou Vanessa Poleto, sou fundadora da Casulo Gestão, que é uma empresa especializada e focada no desenvolvimento pessoal das pessoas. Sou autora do livro Crie a Vida que Você Deseja, apresentadora do QVM TV, um programa online semanal que traz várias dicas de autodesenvolvimento de forma gratuita para as pessoas. E eu tenho como missão inspirar as pessoas a desenvolverem uma visão detalhada do que elas desejam para as suas vidas, através de técnicas e ferramentas que criam um cenário mental favorável para que consigam colocar em prática os seus planejamentos e realizarem todos os seus objetivos. Tudo isso através de cursos, de palestras, de treinamentos desenvolvidos pela nossa empresa. Por que é tão importante a gente pensar em relacionamento interpessoal? Ou seja, como é a maneira com que eu me relaciono com as pessoas com quem eu convivo, dentro da minha família, no meu trabalho, nas atividades que eu participo durante a minha semana, durante o meu mês. O relacionamento é tudo aquilo que envolve pessoas, né? Então, quais são as pessoas que você convive e como você se relaciona com elas? Se a gente deseja ter relacionamentos mais saudáveis, mais sustentáveis com as pessoas, se a gente deseja ter um mundo melhor, uma cidade melhor, um país melhor, tudo isso precisa começar dentro da gente mesmo. Então, tem até uma frase que diz: o mundo muda quando você muda. E isso é verdade porque a mudança ela começa de dentro para fora. Então, quando a gente começa a exigir mudanças das outras pessoas, a gente
perde a capacidade de enxergar o que a gente mesmo está precisando mudar. Porque grandes transformações acontecem em pequenos e grandes grupos quando eu começo a mudar as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus comportamentos. Então, por isso que o nosso relacionamento interior, ele reflete no nosso exterior, reflete na nossa comunidade, na nossa vida, com os nossos amigos, com a nossa família, no nosso trabalho. Essa mudança, ela reflete no mundo. Então, por isso é tão importante a gente parar um pouco para pensar sobre isso. E pensar em formas de como que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos. Então, pensando nos 7 pilares do relacionamento interpessoal, o primeiro pilar que a gente considera é o autoconhecimento. Justamente porque a mudança começa na gente mesmo e depois ela reflete para o mundo. Então, quando a gente se conhece melhor, a gente passa a conhecer também as outras pessoas. Quando a gente conhece os nossos talentos, aquilo que a gente tem de melhor, e também conhece os nossos pontos fracos, aquilo que a gente precisa melhorar, a gente consegue identificar isso também nas outras pessoas. Então, por isso é tão importante esse pilar no relacionamento interpessoal, porque a gente se conhece e quando isso acontece, a gente consegue também conhecer melhor as outras pessoas. E existe uma ferramenta que ajuda muito a gente a identificar o nosso tipo de perfil e também o perfil das pessoas que convivem e trabalham com a gente. Porque é muito importante a gente unir as diferenças, né? Porque muitas vezes as diferenças é que causam as intrigas, os desentendimentos. A gente quer muitas vezes que as pessoas sejam iguais a gente, que elas façam da mesma forma e se não fizer daquele jeito não está bom, né? E o grande segredo está em a gente unir as nossas diferenças. De repente eu sou uma pessoa mais criativa, mas a pessoa que está trabalhando comigo é uma pessoa mais organizada e eu nem tanto. Então a gente pode unir as nossas características positivas para que o trabalho final fique, o resultado final fique mais favorável para todo mundo. Então, como que funciona essa ferramenta? Essa é uma teoria desenvolvida por Carl Jung e ele conseguiu identificar 16 tipos psicológicos, né? E a gente vai ter uma explicação breve aqui para a gente ter um pouco desse conhecimento que eu tenho certeza que vai ajudar você na sua realidade a se relacionar melhor com as pessoas e poder também utilizar o melhor de cada pessoa em determinadas atividades. Então, começando, a gente tem primeiro o tipo extrovertido e o introvertido, né? Então, ou você é extrovertido ou introvertido, a gente tem um pouco de cada, mas a gente é sempre um pouco mais de cada um, né? Então, vamos conhecer um pouco do extrovertido. As pessoas que preferem a extroversão costumam focalizar o mundo externo das pessoas e eventos. Elas direcionam sua energia e atenção para fora e se motivam através de eventos, experiências e interações externas. A introversão, a pessoa que prefere a introversão, costuma focalizar a sua atenção no seu próprio mundo interior de ideias e experiências. Elas direcionam a sua energia e atenção internamente e se motivam através de pensamentos, sentimentos e reflexões internas. Então você conseguiu identificar com qual que você se encaixa mais, se você, de repente você é mais extrovertido ou se você é mais introvertido? Para ter um exemplo bem prático, as pessoas que são mais extrovertidas, elas exercitam as suas ideias mais verbalmente, né? Elas gostam de se comunicar mais verbalmente. E as pessoas introvertidas, elas gostam de se comunicar mais por escrito e exercitam as suas ideias por meio da reflexão. Então, quando você pergunta algo para uma pessoa introvertida, normalmente ela vai pensar
um pouco antes de falar. E a pessoa extrovertida, ela já dá uma resposta de imediato. Então, dessa forma fica um pouco mais claro para você identificar tanto em você, se você é uma pessoa mais extrovertida ou introvertida, e também nas pessoas que você convive, se elas são extrovertidas ou introvertidas. O segundo passo é a gente identificar se a gente tem mais preferência pela sensação ou pela intuição para obter informações ou descobrir as coisas. Qual o caminho que você segue? O da sensação ou da intuição? Então, as pessoas que preferem a sensação gostam de obter informações que são reais e tangíveis para descobrir o que realmente está acontecendo. Elas observam o que está acontecendo ao redor e têm bastante facilidade para identificar a realidade prática de uma situação. As pessoas que preferem a intuição gostam de obter informações observando o todo, focalizando as relações e conexões entre os fatos. Elas se voltam para padrões e têm grande facilidade para encontrar novas oportunidades e maneiras diferentes de fazer as coisas. Então, você conseguiu identificar se você busca mais a sensação ou a intuição para obter informações, para descobrir as coisas? As pessoas que são mais da sensação, elas gostam de coisas, de descobrir as coisas de forma mais factual e concreta. As pessoas da intuição, elas são mais imaginativas, verbalmente criativas, né? Então, utilizam de formas diferentes para obter informações e descobrir coisas novas. Então, em qual que você se identifica mais? Com a sensação ou com a intuição? E as pessoas que estão ao seu redor também, o que você identifica nelas? O terceiro passo é identificar como que a gente toma decisões normalmente, pelo caminho do pensamento ou do sentimento. Então, as pessoas que tomam decisões, que preferem o pensamento para tomar decisões, elas costumam observar as consequências lógicas de uma escolha ou ação. Elas tentam mentalmente sair de uma situação para examiná-la com objetividade e analisar suas causas e efeitos. Elas buscam um padrão objetivo da verdade e a aplicação de princípio. Sua força está em descobrir o que está errado em uma situação para poderem usar a sua habilidade em resolver problemas. Já as pessoas que preferem usar o sentimento para tomar decisões, elas levam em consideração aquilo que é importante para elas e para as outras pessoas. Elas se colocam mentalmente numa situação e se identificam com as pessoas envolvidas de maneira que possam tomar decisões baseadas em valores humanos. São motivadas a dar valor e ajudar os outros, procurando qualidades louváveis. Seus objetivos consistem em criar harmonia e lidar com cada pessoa como se fosse um único indivíduo. Você conseguiu identificar se você busca tomar decisões mais pelo caminho do pensamento ou do sentimento? As pessoas que buscam mais pelo pensamento, elas são mais analíticas, elas são mais racionais, podem ser mais persistentes também. As pessoas que buscam o caminho do sentimento, elas são mais empáticas, têm compaixão, são amorosas, elas são mais levadas pelo lado da emoção. E o quarto passo é a gente identificar como que a gente se orienta em relação ao mundo exterior, pelo julgamento ou a percepção. Então, as pessoas que preferem utilizar o processo de julgamento no mundo exterior costumam viver de maneira planejada e metódica e buscam controlar a vida. Elas tomam decisões, tiram conclusões e seguem em frente. O estilo de vida é estruturado e organizado. Gostam de definições. Para elas é muito importante seguir horários e planejamento. Essas pessoas apreciam a própria capacidade em obter resultados. As pessoas que preferem utilizar o processo de percepção no mundo exterior costumam viver de maneira bastante flexível e espontânea, procurando experimentar e compreender a vida ao invés de controlá-la.
Planejamento e decisões as fazem se sentir confinadas. Elas preferem permanecer abertas para novas experiências e opções de última hora. Gostam e confiam em sua criatividade e habilidade para se adaptar às exigências de uma situação. Espero que você tenha conseguido se identificar num desses dois caminhos, no do julgamento ou da percepção. As pessoas que buscam mais o caminho do julgamento, elas são pessoas mais programadas, mais organizadas, metódicas, né? Planejam mais. As pessoas que vão pelo caminho da percepção, elas são mais flexíveis, mais informais, são mais espontâneas, elas têm uma facilidade para conseguir se virar numa situação de pressão, uma situação inesperada, né? As pessoas que vão pelo caminho do julgamento, elas são um pouco mais inflexíveis nesse sentido, elas precisam de uma preparação maior para fazer as coisas, né? Então existe essa diferença entre os dois. Então, depois de analisar tudo isso, você vai identificar quais são os seus quatro caminhos, né? Por exemplo, a gente tem a extroversão e a introversão. Qual dos dois que você se identifica mais? Depois a gente tem a sensação e a intuição, depois o pensamento e o sentimento, e depois o julgamento e a percepção. Então, eu, por exemplo, eu tenho um perfil de introversão, de sensação, de sentimento e julgamento. Então, lembrando que cada um tem um pouco de cada, mas normalmente a gente é um pouco mais de algum tipo do perfil. A minha intenção foi trazer uma breve introdução desse assunto para a gente entender que nós somos diferentes, né? Que eu tenho qualidades e as pessoas que convivem comigo também têm outras qualidades e que a gente precisa desenvolver essa capacidade de olhar para o outro e identificar quais são as qualidades do outro e como que a gente pode unir forças para obter o resultado final, que é a realização do objetivo, o objetivo que a gente precisa fazer, realizar, né? Unindo as nossas forças, a gente consegue ganhar muito mais velocidade nesse processo. O segundo pilar de um bom relacionamento interpessoal é a empatia. Para algumas pessoas, ser uma pessoa empática é muito fácil, muito tranquilo, mas para outras pessoas é necessário desenvolver essa habilidade, porque é sim uma das maneiras de melhorar os relacionamentos com as pessoas que você convive. Mas o que é ser uma pessoa empática? Desenvolver a empatia é desenvolver a capacidade de escutar o outro, de prestar atenção no outro, de estar atento às necessidades da outra pessoa, né? É de deixar um pouco o nosso olhar para a gente mesmo e olhar um pouco para outra pessoa, a pessoa que convive com a gente. A maioria das pessoas passa a vida aprendendo a se comunicar de forma escrita ou falada, mas às vezes esquece de desenvolver a capacidade da escuta, que é ouvir mesmo, ouvir o que as pessoas têm para falar. Até algumas pessoas, elas têm o tipo de escuta que já está pensando na resposta que vai dar para outra pessoa, né? Essa não é uma escuta empática, porque a escuta empática, ela é a capacidade de ouvir o que a pessoa está dizendo para você, se colocando no lugar dela, não é? Porque muitas vezes a gente escuta o que a pessoa está falando para a gente e já vem o julgamento, e já vem a minha experiência que de repente é melhor do que a outra pessoa, o meu jeito de fazer que de repente é melhor. E a escuta empática, ela traz essa capacidade da gente entender o que a pessoa está falando de acordo com a experiência que ela tem ou teve com o que ela está dizendo para você. Então a escuta empática é uma ferramenta poderosa que a gente pode ter nas nossas mãos, porque ao invés de ouvir pelo filtro do que a gente mesmo vê, a gente passa pelo filtro do que a outra pessoa está vendo e do que ela, das experiências dela e do que ela viveu de acordo com o que ela está falando pra gente. O terceiro pilar é o pilar da caridade.
que eu considero a caridade um lado muito materno, né? Porque a mãe é aquela que sempre aceita a gente de volta, que fica esperando, que fica preocupada, que dá atenção, mesmo que de repente às vezes a gente não mereça. Então a caridade tem muito a ver com isso, que é a gente ter atitudes básicas da nossa educação, né? Que realmente estão se perdendo no mundo de hoje e que têm assim, papéis fundamentais de uma sociedade muito mais saudável, que é dizer um bom dia, dizer um muito obrigado por algo que alguém fez para você, é cumprimentar muitas vezes até uma pessoa que você não conhece, dentro de um elevador, dentro de um supermercado, é encarar as pessoas como pessoas, né? Como a gente. Então a caridade é desenvolver esse lado de superar muitas vezes os nossos próprios limites pela outra pessoa, pelo outro, pelas pessoas que convivem com a gente. Muitas vezes a gente precisa ser caridoso, né, para que as coisas realmente funcionem. Então, é um grande pilar muito importante no relacionamento interpessoal. O quarto pilar é o pilar da humildade. A humildade é a capacidade de você assumir os seus erros, é a capacidade de pedir ajuda quando for preciso. Muitas vezes os conflitos aparecem dentro da nossa família, no nosso trabalho, nas atividades que a gente exerce dentro das comunidades, aparecem justamente porque falta desenvolver essa habilidade de ser um pouco mais humilde, de aceitar as nossas limitações, de aceitar as nossas condições, de ter a sensibilidade de pedir ajuda quando for preciso, ou de assumir um erro quando você errou, né? Porque muitas vezes a gente não quer assumir que errou, não quer dar o braço a torcer, mas é algo fundamental no relacionamento interpessoal, no relacionamento que você tem com as outras pessoas. É essa capacidade de assumir a sua limitação, de ser humano. O quinto pilar é a perseverança. Ser uma pessoa perseverante é acreditar, é não desistir dos planos e do próprio planejamento porque surgiu algum obstáculo, porque surgiu alguma dificuldade, algum conflito, e você decide abandonar o barco porque não tem esse pilar que é da perseverança. Como é bom a gente ter isso desenvolvido em nós e também ter pessoas ao nosso lado que são perseverantes, porque isso nos coloca para frente. Muitas vezes quando a gente pensa em desistir, se a gente tem uma pessoa do nosso lado que é perseverante, essa pessoa vem e fala, vamos lá, vamos continuar, e você consegue ter forças para ir em frente. Então a perseverança é ter esse cuidado de olhar para frente e saber para onde você está indo, e saber que os obstáculos, que as pedras no caminho, elas fazem parte da nossa caminhada e que o seu olhar está lá na frente. E isso até une com o sexto pilar, que é a fé, que é acreditar naquilo que não se vê. Quando a gente tem uma visão bem definida de onde a gente quer chegar, de qual que é o nosso alvo, a gente consegue acreditar em algo que não se vê. Não se vê palpavelmente falando, mas a gente sabe, a gente tem essa visão bem desenvolvida. E quando a gente tem essa visão, essa fé, acreditar realmente que é possível chegar lá, a gente consegue ser mais perseverante. Então, esses dois pilares, eles estão bem interligados um com o outro. E o sétimo pilar é a felicidade. Como é difícil conviver com pessoas rabugentas, com pessoas que só reclamam, com pessoas que só olham os defeitos, que só reclamam de tudo que está sendo feito, que nunca está bom, nunca está suficiente. A gente precisa ser mais feliz,
Felicidade parece algo tão, hoje, né, tão difícil de ser alcançado, só que o ser humano ele colocou muitas condições para a felicidade, né? A felicidade ela é conquistada nas pequenas coisas. E está tão distante, né, das pessoas serem felizes justamente porque perdemos essa capacidade de contemplar as pequenas coisas da nossa vida. Pequenos gestos da nossa vida, pequenos gestos que a gente faz de repente para as outras pessoas ou que as outras pessoas fazem para a gente e a gente não percebe, né? Então, esses pequenos detalhes da nossa vida é que vão compondo a felicidade, que vão nos fazendo mais felizes. E como é bom a gente ter pessoas felizes ao nosso lado, como é bom a gente ter pessoas felizes com a atividade que estão fazendo, independente se estão fazendo algo que gostariam ou não, não é? Porque muitas vezes a gente precisa fazer algo que não gosta por um bem maior, né? Isso dentro da nossa casa, isso dentro do nosso trabalho ou em qualquer atividade que a gente realiza. Muitas vezes você precisa fazer algo, por exemplo, dentro de casa. Às vezes você não gosta de lavar a louça, que é uma coisa simples, mas alguém precisa fazer isso, né? Então, por que, se não eu, então quem? Né? Então, por que você não faz? Por que a gente sempre espera pelo outro, né? Então, a felicidade, por isso que ele é um pilar tão importante no relacionamento interpessoal, porque ele traz essa harmonia dentro do ambiente em que a gente vive. Porque o mau humor, ele é contagiante, a felicidade também é contagiante, mas o mau humor parece que ele contagia mais. Então, a gente precisa de pessoas mais felizes nesse mundo. Então, busque buscar coisas mais simples. O simples fato de você ser uma pessoa sorridente já faz a diferença na vida das pessoas. De repente, ser mais maleável às mudanças que aparecem, a gente querendo ou não. Se a gente consegue desenvolver essas coisas ao longo do nosso dia, a gente consegue ser mais feliz e deixar também as outras pessoas ao nosso redor mais felizes. Então, em resumo, a gente viu 7 pilares que são essenciais no relacionamento interpessoal, na realidade que você vive. Então, vamos rever aí os 7 pontos. Autoconhecimento, empatia, caridade, humildade, perseverança, fé, felicidade. Maria sempre foi um exemplo e sempre será, acredito, de relacionamentos, de como se relacionar com as pessoas. Ela sempre teve esse lado cuidadoso, esse exemplo de amor de verdade, de como olhar com as pessoas e identificar o que as pessoas têm de melhor, de saber a hora certa de agir, de como lidar com as pessoas. E tudo isso a gente pode aprender com ela. E esses 7 pilares com certeza estão presentes nela, essas 7 características estão presentes nela, e muitas outras também, com certeza. Mas é muito importante a gente considerar isso como uma referência, né? Considerar Maria realmente como um modelo. Na hora que de repente você tiver uma dificuldade, algum conflito com alguma pessoa, que você se lembre como que Maria reagiria nesse momento, que reação que ela teria, quais os passos, quais as decisões que ela tomaria. Com certeza dessa forma você vai conseguir agir da melhor forma possível, se relacionar melhor com as pessoas com quem você convive, e isso tudo vai ter um reflexo muito positivo na sociedade em que a gente vive. Pode acreditar. Muito obrigada por assistir, por acompanhar, e eu espero realmente que tenha contribuído positivamente para o seu crescimento pessoal, dentro da sua realidade, na sua família, no seu trabalho, na comunidade que você participa. Eu espero que você consiga ter aproveitado esse conteúdo e crescido junto comigo aqui, com cada detalhe, com cada
explicação e que a gente possa de fato fazer desse mundo um mundo melhor, né? Um reflexo da nossa vida, vivendo bem a nossa vida, que isso possa refletir positivamente na sociedade. Espero que a gente possa se encontrar novamente em breve e um grande abraço da Vanessa Poleto. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.